Jesus. Deus bendito, Rei da Glória. Provavelmente os irmãos estão falando sobre Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus, irmãos. Já sinto o cheiro de sobrenatural. Aleluia. Muito forte, muito forte. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João. Sim, obrigado, Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do versículo 5 está assim: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Versículo 7. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vou dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Pai, eu peço em nome de Jesus, o Cristo, Rei da Glória, nessa noite, fale conosco. Que não seja eu quem fala, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, a Tua majestosa e gloriosa presença sobre nós, Senhor Jesus. Nos cubra, Pai, debaixo da Tua mão santa, forte e poderosa. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra o nosso espírito. Nesse exato momento, conecta, Pai, o meu espírito com o Teu espírito. Conecta, Pai, o meu coração com o Teu coração, minha mente, Pai, com a Tua mente, em nome de Jesus. Não permita que nada venha roubar aquilo que o Senhor queira falar comigo nessa noite, aquilo que o Senhor queira confiar sobre a nossa vida nessa noite, aquilo que o Senhor queira nos ensinar para essa noite, em nome de Jesus. Fale conosco, Pai, que o Teu nome seja honrado e glorificado e exaltado nessa noite, em nome de Jesus, o Cristo, o Rei da Glória. Amém? Irmãos, obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. É algo muito forte ao que o Senhor quer falar conosco nessa noite, a respeito também do precioso e bendito Espírito Santo, sobre o que Jesus falou: eu vou ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos, e verei vocês o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que vai nos guiar, que vai nos direcionar. Então nós sabemos que não estamos sozinhos, mas o Senhor Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo sobre nós para que Ele pudesse cuidar da igreja nos nossos dias, na nossa geração. Amém? Obrigado, Jesus. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11.
Em Isaías capítulo 11, versículo 1 está assim: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Verso 2: o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. Presta atenção: o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. Repete comigo: o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Amém? É o Espírito que dá todas essas coisas. A gente precisa de sabedoria para caminhar, sim ou não? Sim. Entendimento, conselho, poder. É o Espírito que nos traz a certeza, o verdadeiro saber das Escrituras, de Jesus, do Evangelho, da Palavra do Senhor, o amor e o temor ao Senhor. Tudo isso vem através do Espírito Santo de Deus. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. É esse mesmo Espírito que Jesus falou assim: é preciso que eu vá ao Pai para que Ele venha. A gente está falando desse mesmo Espírito? Sim ou não, igreja? Nós estamos falando desse mesmo Espírito Santo de Deus? Não é esse mesmo Espírito, sim ou não? Sim. Jesus falou assim: é preciso que eu vá ao Pai para que Ele venha. O Espírito da verdade que vai guiar vocês. Esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, hoje também está sobre nós, está dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Fica bem ligado, fica bem atento comigo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 está assim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós? Presta atenção, vou ler mais uma vez. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Presta atenção: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É esse mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós. O Senhor é tão maravilhoso, tão precioso, que Jesus disse: vocês não ficarão órfãos. Esse Espírito vai trazer sobre vocês sabedoria, entendimento, conselho, poder. Esse Espírito vai provocar dentro de vocês temor ao Senhor. Só que nós também temos que aprender a cuidar desse Espírito que hoje habita dentro de mim e habita dentro de você. É muito importante a gente entender, irmãos, principalmente nos dias a qual a gente se encontra, que nós sabemos que não é o fim, mas é as primeiras dores de parto, como a palavra deixa bem claro sobre isso.
Nós temos que alimentar, nós temos que cuidar desse santuário que é o nosso corpo. Somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar desse Espírito, alimentar esse Espírito dentro de nós. Obrigado, Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Porque senão, irmãos, se a gente não cuidar, a palavra deixa bem claro: este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E muitas das vezes, irmão, a gente acaba agindo de uma atitude, de uma forma, como se o Espírito Santo de Deus fosse nada. Como se o Espírito Santo de Deus fosse nada sobre a nossa vida. Como se ele não tivesse importância sobre a nossa vida. Como se ele não habitasse dentro de nós. Obrigado, Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo em Atos, capítulo 19. Abre comigo, por favor, em Atos, capítulo 19. Eu já quero diretamente aqui no foco. Sim, obrigado, Jesus. Em Atos capítulo 19, a partir do versículo 11 está assim: Deus fazia milagres e maravilhas por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Esses eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Verso 13: E alguns judeus que peregrinavam, praticavam exorcismo, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Verso 14: Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Verso 15: Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, e Paulo sei quem é, e no entanto vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles e os dominou, e os agrediu com tanta violência que, desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente entende que esses espíritos malignos davam força sobrenatural para esse homem, sim ou não? Sim. Dava força sobrenatural para esse homem, a ponto de um homem bater em 7 e aí deixar sem roupa, botar 7 homens para correr. Então era uma força sobrenatural que esse espírito maligno dava para esse homem. E muitas das vezes, irmãos, obrigado, Jesus, quando a gente fala sobre o nosso passado, quando a gente testemunha, a gente muitas das vezes é testemunho de boca cheia, né? Não, que antigamente, né, quando eu estava no mundo, ou quando eu estava no Egito, eu parava uma madrugada em baile, em festas, em vários tipos de eventos, e às vezes ia até trabalhar no outro dia, e caminhava assim, ó. Esse espírito dava força para que a pessoa varasse uma noite na madrugada, varasse uma noite em bagunça, depois outro dia fosse trabalhar, varasse uma noite bebendo, fazendo muitas outras coisas. Esse espírito dava força para essa pessoa seguir essa linha, que era uma linha das trevas, que levava a pessoa ainda para as trevas, para a escuridão, para o abismo, sim ou não? Sim. Esse espírito provocava essa força. E nós falamos muitas das vezes. Só que o que acontece no dia de hoje? Nos dias de hoje, irmão, se a gente falar a respeito que vai ficar um pouco mais tarde a reunião, muitas das vezes é como se o Espírito Santo não tivesse poder, não tivesse força. Porque a pessoa fala, mas eu estou cansado, mas eu preciso trabalhar no outro dia, sim ou não? Sim. A gente dá muito mais força para as trevas, para a escuridão, para esses espíritos, do que para o Espírito de Deus. Como se esse espírito maligno fosse mais forte do que o Espírito de Deus. Se a gente falar sobre, irmãos, tem pessoas que às vezes tem muitos anos
tem muitos anos de igreja, muitos anos que é crente, que é cristão, e às vezes nunca passou uma noite em claro em oração, nunca passou uma noite em claro em adoração ao Senhor, orando, adorando ao Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes nós colocamos muitos empecilhos, nós colocamos muitas coisas, mas quando o Espírito maligno que habitava dentro de nós, porque antes do Espírito Santo de Deus entrar, era o Espírito maligno que habitava dentro de nós, dava essa força. Será, irmãos, que esses espíritos são mais fortes que o Espírito de Deus? Será? A Bíblia pelo menos não mostra isso. Eu peço que você abra comigo em Juízes capítulo 15, por favor. A Bíblia pelo menos não mostra isso. Hoje, para a Senhora de Deus, colocamos tantos empecilhos, tanta dificuldade, tantas coisas, a qual a gente não enxergava lá atrás. Lá atrás não havia empecilho. Lá atrás, irmão, não importava se estava chovendo, se não estava chovendo. Não importava se tinha carona, se não tinha carona. A pessoa do mesmo jeito, da mesma forma. Ia de guarda-chuva, emprestava roupa de outra pessoa, emprestava dinheiro, mas ia, fazia, acontecia. Mas muitas das vezes hoje, irmãos, muitas das vezes hoje, às vezes por nem está chovendo muito forte, mas por estar chovendo um pouquinho, já não vou no culto porque está chovendo. Porque está chovendo. Em outras palavras, aquela pessoa com obras e ações, ela fala assim: Deus, quando eu estava no mundo, quando eu estava nas trevas, quando eu estava na escuridão, os demônios, esses espíritos me davam força para fazer essas coisas. Agora hoje eu estou na tua presença, mas o Espírito Santo de Deus me dá força. O Espírito Santo de Deus me ajuda, ele não tem poder. Em outras palavras, irmãos, com a nossa atitude, porque a nossa atitude fala muito mais do que palavras. É isso que a gente às vezes acaba demonstrando. Obrigado, Jesus. Mas esse Espírito é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, como a gente leu Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Esse Espírito dá sabedoria, esse Espírito dá entendimento, esse Espírito traz conselho, esse Espírito traz poder, esse Espírito traz temor. Esse mesmo Espírito, esse Espírito hoje habita dentro de mim, habita dentro de você. É o mesmo Espírito. Em Juízes capítulo 15, eu creio que vai ser uma noite de reflexão para todos nós, para que nós possamos refletir verdadeiramente. Aleluia, Jesus. Se nós estamos em Cristo, se não estamos em Cristo, se estamos apenas participando, de religião. Juízes capítulo 15, verso 14. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximavam da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo, aos gritos de vitória. Ponto final. Mas, repete comigo, vamos na igreja, mas o Espírito de Yahvé veio sobre Sansão. Bem, o Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito de adoção, de oração, Espírito de vida, é o Espírito da verdade, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito. As cordas que amarravam os seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo. Aleluia, Jesus. Primeiramente, quando esse poder vem, quando essa unção vem, quando o Espírito Santo se manifesta, obrigado, Jesus. A primeira coisa, o fogo se manifesta dentro de nós, porque a palavra deixa bem claro que Deus é um fogo e um fogo consumidor. E os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Primeira coisa, irmãos, obrigado, Jesus, tu és bendito. Que tudo aquilo que está te amarrando, que está te prendendo, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, ele vem quebrando todo o jugo, ele vem quebrando todas as correntes, ele vem quebrando todas as cordas, ele vem arrebentando, ele vem queimando. Aleluia, Jesus. Aqui já está demonstrando que o Espírito Santo, quando vem, já vem quebrando, queimando todas as forças das trevas. Já vem mostrando que é mais forte do que os espíritos malignos.
Aleluia, Jesus. Já vem mostrando que é mais forte que os espíritos malignos. Verso 15: ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal, e com ela matou 1000 homens. Repete comigo: e com ela matou 1000 homens. 1000 homens. 1000 homens. Já é mais do que 7, sim ou não? Sim. O espírito maligno estava sobre aquele homem, bateu em 7. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre Sansão, ele matou 1000 homens. Em outras palavras, ele bateu em 1000 homens. É mais do que 7, sim ou não, igreja? Sim. Já está demonstrando, o poder é muito maior. Muito maior. 93% a mais. Aleluia, Jesus. Fazendo essa comparação, porque na verdade é 100%. Mas fazendo essa comparação, 93% a mais de poder, de carga. Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes o nosso comportamento é, na verdade, aleluia, Jesus, como se aqueles espíritos fossem mais fortes do que o Espírito de Deus. Aleluia, ele não mudou. A Bíblia deixa bem claro em Hebreus capítulo 13. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. É o mesmo. Aleluia, Jesus. O que está faltando será? O que será que está faltando? Aleluia. Para que essa força venha sobre mim. Obrigado, Jesus. Para que esse poder venha sobre mim e me dê força. Aleluia, Jesus. Para que eu possa participar, irmãos, e orar na madrugada, para que eu possa ficar em oração durante a madrugada, subir um monte e fazer vigília. Aleluia, Jesus. Para que no outro dia esse mesmo Espírito me dê força e me dê poder e me mantenha de fé, e me mantenha de pé, para que eu consiga concluir os meus afazeres aqui no mundo físico. Aleluia, Jesus. O que será que eu preciso fazer? Aleluia, Jesus. Eu preciso alimentar esse Espírito e orar da mesma forma. Obrigado, Jesus. Irmãos, para você ver, a Bíblia, ela trabalha com princípios, chave e padrão. Aleluia, Jesus. Aqui no começo da reunião, ali na mesinha, o cabo estava do mesmo lado. Que ali veio um cabo chamado cabo P10, que é para sair som para as caixas. E ele estava do mesmo lado. Os dois lados estavam com ele, só que ele estava de um lado oposto. Então o som, ele estava bem ofuscado, ele estava bem baixo. Por mais que aumentasse, ele estava baixo. Então o que eu fiz? Ele estava, é a mesma mesinha, presta atenção. É a mesma mesinha e ele estava na mesma reta, mas não estava no local certo. Aleluia, Jesus. Eu falei, tem algo errado aqui. Aí eu abaixei um pouco, fez até um barulhinho, porque eu esqueci de abaixar ali o volume do microfone. Eu abaixei e mudei. No exato momento que eu mudei, quando eu já aumentei, já aumentou o volume do microfone e o volume do louvor. Aleluia, Jesus. A mesma mesinha, na mesma reta, só que no local errado. Aleluia, Jesus. Como a nossa irmã estava pregando, estava ministrando aqui, irmãos, é algo muito importante a gente sempre identificar. E a gente consegue identificar com o Espírito Santo nos direcionando. O que é semente? Semente nunca se come. Muitas vezes a gente come a semente. Irmãos, identifique o que é semente, o que é pão. Pão você come, a semente você planta. Aleluia. E muitas das vezes a gente come a semente. Quando a gente come... Agora imagina se aquele menino, como nós chamamos, ele está ministrando aqui a respeito de uma oferta. Imagina se aquele menino fala assim, eu vou comer esses 5 pães e vou assar esses 2 peixinhos e vou comer. Irmãos, ele ia matar a semente. Ele ia matar a semente. Mas quando ele colocou a semente na mão de Jesus,
além de ele se alimentar, porque a palavra deixa bem claro que sobrou, tem vários cestos. Na primeira multiplicação foram 12 cestos que sobrou, na segunda multiplicação foi 7 cestos que sobrou. Ou seja, todo mundo comeu até encher, até a tampa ficar bem satisfeito, e ainda sobrou. Agora, se ele come, irmãos, a semente é dar apenas para ele. Aleluia, mas aquela semente alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e ainda sobrou. Aleluia, Jesus. Então a gente precisa entender princípio, chave, padrão. Obrigado, Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos ali, nós estamos ali, estamos orando, nós estamos apresentando ao Senhor, mas ainda falta uma chave, assim como Ana, irmãos, ano após ano, ela subindo no templo em Siló, ali dizimando, ofertando, primiciando ao Senhor, e Elcana dá a porção dobrada para ela, e ela ali, nunca que ela tinha a resposta que ela queria, sofrendo, aleluia, Jesus, até um dia que ela não consegue nem orar naquele dia. Irmãos, ela estava tão contrita de coração, tão quebrantada, que a palavra fala que quando o sacerdote olha para ela e fala assim: essa mulher está bêbada. Mas não, a mesma coisa que falaram em Atos dos Apóstolos com os discípulos, eles não estavam bêbados, mas estavam cheios do Espírito Santo. Naquele dia, aquela mulher foi cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e entregou para ela: faça um voto a Deus. E ali ela obteve a resposta dela. Ela foi mãe não somente do profeta Samuel, mas como teve mais 5 filhos. Aleluia, Jesus. É o mesmo Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Então entenda, o Espírito Santo é muito mais forte. O reino de Deus é muito mais forte do que o reino das trevas. Se aquele espírito maligno deu força para aquele homem, para bater em 7 pessoas, deixar pelado, colocar para correr, aqui, irmão, foi muito maior. Foram 1.000 homens. E é esse mesmo Espírito que nós lemos lá em Coríntios. Esse Espírito está dentro de nós. Aleluia, Jesus. Está dentro de nós. Ah, mas no mundo, né, eu era um sabichão. No mundo eu era, né, eu era o cara, eu era a mina, né? No mundo eu era 100%. E na presença de Deus você está o que agora? Não, agora eu estou meio por cento. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Irmãos, entendam uma coisa: todas as coisas que o homem, presta atenção nisso, quando fala sobre homem, fala sobre humanidade. Todas as coisas que o homem, a mulher, fez aqui nessa terra, foi tudo através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tudo através do Espírito Santo. Ah, o mais inteligente foi o Espírito Santo de Deus. O mais sábio foi o Espírito Santo de Deus. O conselho foi o Espírito Santo de Deus. O mais forte foi o Espírito Santo de Deus. Quando fala sobre força, fala sobre sanção. O Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito. Aleluia, Jesus. É o mesmo Espírito que habita dentro de nós, que habitava dentro de Jesus, que habitava em João Batista. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Poder, dunamis, explosão, o poder do Espírito Santo. Verso 16. Então bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1.000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Colina da Queixada. Verso 18. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória. Foi o Senhor dando glória para ele, pela mão, presta atenção, pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Verso 19. Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei,
e dela brotou água. Nós sabemos quem que é essa rocha. Essa mesma rocha também alimentou Moisés com todo o povo. Nós sabemos quem que é essa rocha. Essa rocha é Jesus. Aleluia, Jesus. Sansão bebeu. Presta atenção. Sansão bebeu. Suas forças foram revigoradas. Repete comigo. Suas forças foram revigoradas. E ele recobrou o ânimo. Depois de uma grande luta, de uma grande batalha, vai para o lugar secreto e vai beber dessa água. Vai beber dessa água. Ah, eu estou cansado. Vai para o lugar secreto e bebe dessa água, porque ele vai te revigorar de novo, porque ele vai animar o teu ânimo de novo. Nossa, hoje o trabalho foi pauleira, hoje foi muita guerra, hoje foi forte a coisa lá. Hoje eu estou bem cansado, mas o Senhor deu a vitória. Amém. Você não vai morrer de sede, mas vai lá, bebe dessa água. Pede para Ele. Pede para Ele. Aleluia, Jesus. Pede para Ele te encher de novo. Pede para Ele revigorar de novo. Pede para Ele aumentar o seu ânimo de novo, o Senhor me dá força de novo. Aleluia, Jesus. Me dá força de novo, por quê? Porque eu ainda tenho uma casa para limpar, eu ainda tenho janta para fazer, eu ainda tenho filho para cuidar, eu ainda tenho marido para cuidar, fisicamente, no leito conjugal. Pede força para Ele. Aleluia, Jesus. Porque se você, irmãos, se você tiver alguma reserva com Deus, se você não tiver coragem de conversar com Deus, até mesmo a parte da sua intimidade, você está mal. Você está mal. Porque todas as coisas vêm dele. Quando as mulheres não podiam engravidar no Velho Testamento, eu vou dar um exemplo aqui para deixar mais claro. Rebeca não podia ter filho. O seu esposo Isaac foi na presença do Senhor, orou, clamou ao Senhor, e Deus foi e abriu o ventre de Rebeca. Sim ou não? Sim, sim ou não, igreja? Sim. Ou seja, é Ele que manda ou não? Sim. Acabou. Acabou. Ela não precisou fazer nenhum tratamento, não precisou fazer nada disso. Eu sou o seu dono. O Senhor visitou os ossos, os nervos, os músculos, os tendões, as veias. O Senhor visitou tudo. O útero, o ventre. O Senhor removeu todas as coisas. Ele é dono. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque primeiro Ele fez o nosso espírito, Ele gerou o nosso espírito nele. É o que fala em Efésios capítulo 1, versículo 3. E Deus nos gerou nele primeiro. Nós somos gerados em Deus primeiro. O espírito, primeiro Deus formou o nosso espírito. É por isso que Ele disse para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi como profeta para as nações. Por quê? Porque você foi gerado aqui primeiro. Aleluia, é Ele que manda, meu irmão. Aleluia, Jesus. É Ele que manda em todas as coisas. Obrigado, Jesus. É Ele que manda em todas as coisas. É que muitas pessoas, irmãos, não têm coragem de chegar na presença do Senhor. Obrigado, porque não importa a idade. Você imagina um homem de 100 anos. Abraão tinha 100 anos, irmãos. Hoje um homem de 100 anos para fazer filho, eu vou falar para você. Sabe que isso é... não posso falar. Humanamente falando, isso é impossível de acontecer. Humanamente falando. Mas Deus foi lá, visitou Abraão, visitou Sara com 90, e eles geraram um filho perfeito, que é Isaac. Aleluia, Jesus. Que é Isaac. Obrigado. Podemos orar e pedir para o Senhor: toca, Senhor. Toca aonde eu não posso tocar. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, o capítulo 16, todo mundo achou? Amém. Versículo 12. Tá assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou o socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Aleluia. O Senhor ficou esperando, irmãos. Eu estou falando isso para que você entenda. Obrigado, Jesus. O Senhor ficou esperando Asa buscar o socorro dele. Mas a palavra deixa bem claro: não buscou o socorro em Yahvé, o Senhor, vírgula, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Aleluia, Jesus. Nada contra a medicina, entenda, ela está aí, cada uma delas tem o seu propósito. Mas não, o que eu quero que você entenda, obrigado, Jesus, você cristão, você que está caminhando com Cristo, entenda o que o Senhor espera de nós: buscar o socorro dele. Aleluia, Jesus. Verso 13: Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Irmãos, presta atenção. Quando o profeta Isaías, ele foi até Ezequias e falou assim: ó, coloca a sua casa em ordem, senão você vai morrer. A palavra deixa bem claro: Ezequias estava enfermo, Ezequias estava doente, sim ou não? Ele estava enfermo, ele estava doente. Obrigado, Jesus. Ele estava enfermo, ele estava doente, mas ele buscou o socorro do Senhor, sim ou não? Sim. A palavra fala que ele virou para a parede, orou, clamou ao Senhor. E antes do profeta sair da cidade, Deus falou assim: volta e fala para ele que eu vou curar ele e ainda vou acrescentar mais 15 anos de vida na vida dele. Se Asa tivesse buscado o socorro do Senhor, Deus tinha livrado ele, tinha curado ele, sim ou não? Sim. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, por favor. Provérbios capítulo 3, verso 1: Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus. Se você praticar o versículo 1, você vai encontrar favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8: Isso se constituirá. Repete comigo. Vamos lá. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo. Vamos lá, igreja. Em saúde para o teu corpo. Em vigor para os teus
ossos. Presta atenção, olha o que a palavra está nos ensinando, está falando. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, guarda a minha palavra. Porque se você fizer isso, olha o que nós vamos receber no verso 8. Isso se constituirá em quê? Em saúde para o teu corpo, para o teu corpo. Planta os pés, volta a cabeça planta os pés. Corpo e vigor para os teus ossos. Aleluia, Jesus. Irmão, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Infiéis muitas vezes somos nós, mas Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E é por meio desse Espírito que o Senhor traz tudo isso para nós. É por meio desse Espírito Santo de Deus é que o Senhor traz tudo isso para nós, para a nossa vida, para o nosso ser. Obrigado, Jesus. Não tenha vergonha diante de Deus. Tu és bendito, Rei da Glória. Sim, Pai. Abre comigo em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste, presta atenção, pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos. O Espírito Santo nos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Aleluia, Jesus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Aleluia, Jesus. Versículo 37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és bendito, Rei da Glória. Tudo aquilo, irmãos, põe na sua cabeça, tudo aquilo que você precisar. Obrigado, Jesus. Independente de qual área, emocional, sentimental, espiritual, financeira, sexual, independente, porque a Bíblia ensina em todas as áreas. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Em todas as áreas, peça ao Espírito Santo, peça
Peça ao Espírito Santo. Se é força, peça força. Se é coragem, peça coragem. Se é ânimo, peça ânimo. Aleluia. Peça ao Espírito Santo aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Peça ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O Pai veio e operou no Velho Testamento, Jesus no Novo, e o Espírito Santo nos nossos dias. Jesus disse: vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão só. Eu enviarei a vocês o Espírito da verdade, e Ele vai guiar vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você ora para Jesus por essa palavra, irmãos.